E vamos seguindo com a Campa Jovem. Para você que está aí com a gente acompanhando, vem agora mais uma palestra do nosso irmão Bernd Bremiker. Espero que você aprecie e não esqueça, após a palestra vai entrar um vídeo com as participações dos nossos jovens. E o nosso galo está mandando ver aqui para dizer: eu estou presente. Todos os anos ele está com a gente. Olá, meus queridos jovens, e mais uma vez nos encontramos aqui nesse Acampa Jovem Virtual 2021 para mais desafios na vida de um jovem cristão. Já é a quinta parte, você assistiu as outras 4? Se perdeu, vai lá, corre e assista. É importante, tem dicas importantes ali, principalmente nos primeiros episódios que servem também para estes episódios agora, para esses desafios. Muitas áreas de desafios vocês me mencionaram na enquete e já eliminamos bastante desses desafios e nós nos ocuparemos agora com esses 2 que não são tão agradáveis, mas que precisam ser tratados. E foi importante que vocês mencionaram isso. Agradeço a vocês pela ajuda, porque no início eu nem sabia o que falar sobre esses temas todos, sobre esse tema desafios, e vocês me ajudaram bastante mencionando esses desafios. Os perigos existem e principalmente nessa área que vamos tratar agora, o passo para pecar é muito pequeno. É muito rápido para ser andado. Pecados sexuais e pornografia. Sabe, eu coloquei aqui uma imagem, açúcar. Todos vocês conhecem açúcar. Açúcar é doce, açúcar é agradável. Quem não gosta de comer um docinho, não é? Eu sou diabético, eu sei do que estou falando. Mas com a ajuda de Deus também isso dá para controlar. É um outro desafio que também acontece. Muito bem, açúcar é comprovadamente uma droga. Açúcar faz a pessoa ficar tão dependente quanto maconha. Você sabia disso? Açúcar é droga. Então, aquilo que é tão docinho, no fundo, é um perigo, é um veneno. E é mais ou menos assim com esses pecados sexuais e a pornografia. Na enquete, vocês falaram o seguinte: é fácil cair em pecado sexual nos pensamentos e em pornografia. E outros falaram da banalização da sexualidade em nossa sociedade de hoje. Os jovens, e não apenas os jovens, gente, isso, eu não diria que é um desafio exclusivamente dos jovens, é um desafio para todos. A exposição a conteúdos eróticos nas redes sociais, em filmes e em séries. Tudo isso pode ser um desafio para nós. E é um desafio. A pessoa falou na enquete em pecar em pensamentos. É possível? Já vou dar a resposta. É possível. Mas precisamos definir o que é um pecado em pensamento. Porque pensamentos vêm sem você querer, o tempo todo a milhares. Tiago 1 nos dá uma dica, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Vejamos ali, cada um é tentado. Então é algo que você experimenta, eu experimento, todos experimentamos. Como se dá a tentação? Alguma atração é causada em mim e essa atração me engoda, igual a um peixe. Pelo que, qual que é a isca? A própria concupiscência, aquela própria vontade forte de querer alguma coisa. Muito bem. Mas, por enquanto, é uma tentação. E a tentação ainda não é pecado. O próprio Senhor Jesus foi tentado. Não pela própria concupiscência, mas sim por Satanás. Mas foi uma tentação. Tentação em si ainda não é pecado. Quando se torna pecado? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Quando você agora cede a essa concupiscência, a essa tentação, aí sim se torna pecado. Aqui, nesse versículo, o pecado é concebido pela concupiscência. Ou eu peco quando eu estou cedendo à concupiscência. Importante esse ponto. Ceder à concupiscência, aí começa o pecado. Outros pontos. Mateus 15, versículo 19, nos mostra que os maus pensamentos procedem do coração e assim, nesse ato de sair do coração, de sair também pela boca, contaminam o homem. A pessoa. Mateus 5, versículos 21 a 22 e 27 a 28 nos mostram 2 pecados, onde nós vemos claramente os 2 pecados ali mencionados são assassinato
e adultério. E o Senhor Jesus coloca em contraposição a ira, ele diz que é igual ao assassinato, e também que a paixão desordenada é igual ao adultério consumado. Então, o que isso nos ensina quanto aos pensamentos? Porque muitas vezes esse versículo, principalmente quanto ao adultério, é levado para mostrar pensamento é ruim e pensamento é pecado. Muito bem. Dar consentimento aos pensamentos de ira e da paixão desordenadas, e poderíamos estender essa lista porque não se restringe apenas a isso. O Senhor Jesus está dando esses dois exemplos, mas nós poderíamos com facilidade encontrar outros da mesma categoria. Se nós damos consentimento a esses pensamentos, vamos cedendo a esses pensamentos sem que as reprimamos, daí esses pensamentos se tornam pecado. Aí, de fato, eu estou pecando em pensamento. Enquanto você ainda vai à luta contra esses pensamentos, eles ainda não são pecado. O pensamento, ele se torna pecado por meio de uma ação e reação interior a ele. Atribui-se a Martinho Lutero a seguinte frase: eu não posso evitar que os pássaros, e ele compara esses pássaros aos pensamentos, sobrevoam a minha cabeça. Mas eu posso evitar que os pássaros, os pensamentos, fazem ninho na minha cabeça. Se ele pousa aqui para fazer ninho, eu deixo ele ir e vir com os galinhos para fazer ninho. Eu estou cedendo a esse pensamento. Eu estou consentindo com esse pensamento. Eu não estou lutando contra ele. Eu não estou fazendo assim e tirando o pássaro da cabeça. Aí esse pensamento se torna pecado. Então o pensamento vem. E também esses pensamentos ruins vêm. Por quê? Porque nós todos temos ainda a velha natureza e Deus diz em sua palavra que todos os pensamentos que procedem dessa velha natureza são ruins, são maus. Então isso eu não posso evitar. É natural do ser humano. E é algo que também não muda com a conversão. Agora, sim, o que eu posso mudar é a minha atitude frente a esses pensamentos. Ou eu vou dando lugar e cada vez mais lugar a esses pensamentos, cedendo a eles, me identificando com esses pensamentos, consentindo com eles, e aí sim eu pequei em pensamento. Agora, se eu luto contra eles, com a ajuda de Deus, claro, lembra a fé e a pedra segurada por Deus, aí esses pássaros não fazem ninho na minha cabeça. Isso eu posso evitar sim, e preciso evitar. É preciso lutar contra isso com as armas espirituais e evitar ao máximo a exposição desnecessária aos estímulos que podem estimular ainda mais esses pensamentos ruins. Como eu posso lutar para dominar os meus pensamentos? Eu vou dar umas dicas e, por favor, vocês depois assistem de novo, verifiquem esses versículos na Bíblia, porque nós não temos agora tempo de abrir e conferir todos esses versículos nesse vídeo. Dar prioridade a Cristo e ao seu reino. Reino de Deus, Cristo em primeiro lugar. Ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus discerne os pensamentos. Nos dá o padrão correto. A oração é importante e com sinceridade, não pro forma simplesmente, porque eu ainda preciso orar hoje. Não, com sinceridade, abrindo tudo diante de Deus. Controlar os pensamentos conscientemente. Essa capacidade Deus nos deu. Nós temos também a nova natureza. E essa nova natureza, ela é mais forte que a velha natureza. Ela consegue conscientemente controlar os nossos pensamentos. Buscar também ativamente aquilo que é positivo, Filipenses 4, e julgar, ou seja, matar esses pensamentos maus, Colossenses 3, 5. Eles não estão mortos, eles estão bastante vivos, mas eu posso matá-los constantemente, julgar. É uma atitude que é necessária. O Senhor Jesus pode nos libertar de fato. Ele tem esse poder e ele quer fazê-lo também quanto a esses pensamentos maus. E quanto à banalização da sexualidade em nossa sociedade de hoje? Parece algo tão normal, tão corriqueiro, aparece em todo quanto que é lugar, a propaganda faz uso disso, porque vende bem, e assim por diante. Filmes, séries, tudo está penetrado com a sexualidade, de certa forma, pelo menos em nossa sociedade ocidental. Então pergunte-se, até que ponto você precisa assistir certos filmes, séries, novelas, etc. Pense um pouco. Pare aí, é necessário? Você não poderia aplicar esse tempo melhor?
Aí você se depara com essa situação. Você já começou a assistir um filme. Você talvez deu até uma olhada na resenha, parecia bom, e você começou. Daí você percebe que esse filme toma um rumo que não é bom. O que você faz? Você continua assistindo? Pare simplesmente por aí. Não continue. Você não vai perder nada. O que você vai ganhar com isso, se você continuar, é simplesmente estímulo àqueles pensamentos ruins que você sabe que você precisa depois combater. Então, por que estimulá-los desnecessariamente? Já há estímulos suficientes que você não pode controlar, mas esse ali você pode controlar. Pare por aí. Não continue. Procure algo diferente. Perdeu meia hora de assistir? Perdeu. Mas é melhor perder meia hora do que depois perder muito mais com esses pensamentos que facilmente podem te levar ao pecado. As imagens estimulam os pensamentos, mais até do que palavras. E daí você precisa talvez lidar com eles e entrar em uma luta desnecessária. Então evita. A dica principal, e essa dica de novo é uma dica bíblica, não é minha, é fugir da prostituição em todas as suas formas. 1 Coríntios 6, versículo 18. O que nós precisamos quando nós nos deparamos com algo que Deus nos diz dessa forma clara? Fugir. É o quê? Um imperativo, é um mandamento. O que um imperativo, um mandamento de Deus requer? Obediência. Obediência pela fé e não pelo intelecto, que eu digo não pelo intelecto, porque muita gente hoje em dia, e isso infelizmente é estimulado por nosso sistema também educacional, as pessoas fazem perguntas, questionam tudo e todos, tudo relativizado. Relativizar significa pode ser bom, pode ser ruim, talvez é os dois, eu não sei. Mas na vida real, gente, não existe relativismo. Na vida real, as coisas ou são ruins, contribuem para o ruim, ou são bons e contribuem para a minha vida espiritual, ou estimulam a velha natureza, ou dão comida para a nova natureza. Então, a obediência é necessária pela fé a essas ordens de Deus. Lembra daquela outra? Aflito? Ore. Agora, fugir. Não depois que você entendeu o porquê que você precisa fugir. A ordem é dada por Deus para a sua proteção. Fugir. Se você entenda ou não entenda, a sua obrigação, nesse caso, é obedecer. Fazer aquilo que Deus diz. Isso pela fé. E o nosso problema, muitas vezes, é que nós não queremos fazer isso. Não queremos, nesse caso, fugir, porque é atrativo de repente. Quero ver aquele filme. Não, fugir é importantíssimo. É o único meio para que você se livre disso. E se isso já se tornou um problema maior em sua vida, procure alguém, procure ajuda. Isso é muito importante também. Desafios na vida de um jovem cristão. Ou desafios na vida de um cristão. Será que não é um tema para todos nós? A parte 6. Exigências para vencer os desafios. Você precisa de saúde espiritual, uma dieta espiritual saudável, exercício espiritual. Colocar em prática aquilo que você aprendeu. Isso é preciso para vencer essa luta, esse combate, essa guerra. Mas você não está sozinha. Lembra que você precisa da fé? Que é uma das suas ferramentas principais para conseguir enxergar a mão de Deus que está te ajudando nos desafios. O desafio é um problema para você, mas não é um problema para Deus. Então tenha fé, confiança prática em Deus. A prova das coisas que se não veem. Mude o seu foco. Muitos desafios vocês colocaram. E foi uma grande ajuda para mim, mas também me fez agora trabalhar bastante, hein? Pensava no início em talvez 2, 3. Vamos ver o que o irmão Júlio vai fazer com isso. Mas eu tenho certeza que ele vai colocar lá no canal dele para vocês assistirem a todos. Já eliminamos bastante áreas de desafios. E já vimos também que todos esses desafios trazem inerente em si o perigo de poder levar você e a mim a pecar ou ao pecado. E é algo que não queremos, por isso precisamos lutar contra esses desafios com a ajuda de Deus. E agora o desafio número 6. A grande área de relacionamentos e redes sociais. Redes sociais eu coloquei junto porque não deixa de ser também uma maneira de se relacionar com as pessoas. Um relacionamento virtual, mas é um relacionamento. Na enquete vocês me falaram o seguinte:
Vocês veem um desafio em relacionamentos com pessoas do mundo, até onde que eu posso ir com eles. E pior ainda, quando essas pessoas incrédulas são familiares, onde que estão os limites? E um outro desafio foi pais. Eu já não sou mais tão criança, mas ainda moro com os meus pais. Eu já sou um jovem adulto e moro com os pais. Como fica a sujeição nesse caso? Qual que é a nossa postura? E mais, então, as redes sociais, os limites, compartilhamento de imagens, etc. Então, vamos ver se conseguimos dar algumas dicas para vocês vencerem esses desafios. De novo, eu não vou prometer dar uma solução, eu não tenho. A solução pode ser levemente diferente de pessoa para pessoa também, com exceção daqueles desafios onde a palavra de Deus nos dizia uma ordem clara, como aflito, ore. Problema com prostituição, pensamentos pecaminosos, sexualidade, fugir. E agora também queremos dar de novo algumas dicas e não exaustivamente abordar o assunto, que é impossível nesse curto tempo. Uma dica importante da própria palavra de Deus é: se for possível, quanto estiver em vós, quanto depende de você, tem paz com todos os homens. Isso se dá nos relacionamentos com as pessoas do mundo, também com familiares incrédulos. E essa dica está em Romanos capítulo 12, versículo 18. Isso implica também em respeitar as pessoas, se relacionar de uma forma saudável, pacífica, no que depende de nós. Agora, se o outro começa a brigar, se o outro me trata mal por causa da minha fé, já não depende mais de mim. Mas ainda eu tenho em minhas mãos a minha reação, se eu vou revidar ou não. A nossa natureza velha, ela quer revidar, ela quer brigar. E muitas vezes cedemos a essa velha natureza. Mas nós já vimos que nós temos a nova natureza também. Então, para evitar essa ação errada, que todo mundo sabe, quem é um cristão verdadeiro sabe que é errada, aí você aplica todas aquelas dicas que já demos nos episódios anteriores, iniciando com aquela vida com Deus, a leitura da palavra, a oração. E essa vida com Deus, estar com o Senhor Jesus, vai nos transformando, vai nos ajudando a corrigir esse nosso caráter. E essa parte do caráter vem da velha natureza, não é inerente à nova. Então, eu não posso também dizer, por exemplo, eu não posso mudar isso, é do meu caráter. Você pode sim, porque você tem uma nova natureza e essa nova natureza, ela não tem essa característica de querer revidar, por exemplo. Então, respeitemos, relacionemos-nos de forma pacífica no que depende de nós. E quando esses incrédulos, então, são familiares? Bom, você tem duas famílias agora. A família natural e a família da fé. Portanto, relações familiares em dois âmbitos. E os laços familiares da sua família natural não são rompidos pela conversão. Continuam existindo. Teu pai continua sendo teu pai, tua mãe e assim por diante. Mas tem uma diferença agora. Antes você era trevas, assim como eles, quando não são convertidos ainda, quando não têm vida eterna, também estão em trevas, são trevas. Mas agora você é luz no Senhor, então você deve ser luz e testemunho no meio deles. E isso pode significar, em alguns casos, eventualmente dizer não a algumas atividades conjuntas. Você mesmo deve examinar e definir isso. Onde esse limite está por você? Uma boa pergunta a se fazer é sempre ligar aos pensamentos que já abordamos em outro episódio. O que Cristo, o que o Senhor Jesus pensa sobre isso? Ele se sentiria bem ali participando nesse momento. Não esquecendo de que também o Senhor Jesus teve ligação com as pessoas dessa terra. Ele não viveu aqui totalmente retirado. Ele não era um eremita. Ele vivia no meio das pessoas. Ele estava por suas atitudes e seu ser separado, santificado, santo, no meio de uma geração perversa. Mas, por exemplo, em uma outra ocasião, nós o vemos até mesmo na casa de um fariseu, na casa de um publicano,
comendo e bebendo junto com os publicanos. Para o quê? Para ser luz ali. Não para se fazer com as atividades deles, não. Ele usava essas oportunidades para ensinar, para testemunhar. O comportamento seu fala mais do que as palavras. Às vezes, palavras podem irritar os seus familiares incrédulos. Eu lembro, o meu pai, ele tinha um colega de trabalho, também um irmão em Cristo, e esse irmão, ele sempre queria pregar o evangelho. Sempre falava durante o expediente para os seus colegas alguma coisa. Só que ele fazia isso sem uma sensibilidade, sem um tato pelos colegas. E o meu pai, ele descrevia isso da seguinte maneira, ele dizia: esse homem ainda vai matar as pessoas por meio da pregação. E tem um pouco de verdade nisso. O seu comportamento, ele tem que estar em primeiro plano e ele fala mais do que as palavras. Se o seu comportamento é um testemunho, se você é luz no meio desse ambiente, em algum momento, de repente, eles vão fazer uma pergunta, eles vão falar alguma coisa, e aí é a sua oportunidade de poder falar também alguma coisa e testemunhar por meio das palavras. E quem sabe, o Senhor então vai abençoar e tua família em algum momento também vai aceitar a Cristo. Agora você não vai mais dar risada, por exemplo, com certas piadas. Antes, você estava no meio, você dava risada como os outros. Agora você não vai, você de repente vai se retirar um pouco daquela roda de piadas. E isso vai causar um certo constrangimento, sim, mas também vai fazer as pessoas questionarem. Por que ele ou ela agora está agindo assim? Eventualmente você vai se sentir como a quinta roda do carro, como aquele que fica de estepe. Não vai mais participar de bebedeiras, de danças, etc. Não que a dança em si seja uma coisa ruim, por exemplo, mas dependendo do ambiente, pode ser não adequado para você como cristã ou cristão. E a questão dos pais, então. Ainda estou morando com eles. Eu já tenho uma certa idade, já sou um jovem adulto, mas moro na casa dos meus pais. Como lidar com isso? Fato é, você nunca vai deixar de ser filho ou filha dos seus pais. Em Efésios capítulo 1, versículo 1 a 2, nós temos duas orientações para os filhos. Primeiro, sede obedientes. Isso se refere a uma criança ainda imatura, que depende totalmente de seus pais. Nesse caso, a palavra de Deus conclama você criança, a ser obediente. Independente se você entende ou não, se o pai fala você tem que estar em casa à noite às 8 horas, você deve estar em casa às 8 horas, não tem discussão. Você precisa ser obediente. Contudo, chega um momento em que você se torna adulto, mesmo morando com os seus pais. E eu creio que esse seja o caso da pessoa que colocou esse desafio. E aí nós temos uma segunda orientação nessa passagem. Honra a teu pai e a tua mãe. Isso é uma atitude para toda a vida. Em algum momento você vai deixar de ser aquela criança que tem que obedecer em tudo, porque agora você é uma pessoa adulta, madura, você consegue pensar também, avaliar as coisas e deve começar a tomar as suas decisões próprias também, sem desconsiderar conselhos dos teus pais. É uma outra coisa. Isso também é um desafio para os pais, que têm que abrir mão aos poucos dos filhos nesse sentido, dar mais espaço e conduzir da obediência ao estado independente, onde a pessoa está ali, é meu filho, é minha filha, mas não precisa ser mais obediente em tudo, deve honrar o pai e a mãe. Uma atitude para toda a vida, mas isso não implica em necessariamente obediência. Você pode dar toda a honra ao teu pai e à tua mãe, sem em algum ponto, de repente, ser obediente. E claro, quando eles requerem algo de você, em caso de pais não crentes, que é contra a vontade de Deus, aí sim você precisa obedecer a Deus mais do que aos homens. Mas isso não é o caso normal. Interessante, a Bíblia não fala em sujeição. A pessoa que colocou a pergunta falou em sujeição aos pais. Sujeição é uma coisa de se colocar abaixo. E isso é necessário até certo ponto, porque os pais são uma autoridade
colocada por Deus na vida da criança e a criança deve obediência em sujeição. Contudo, em um certo momento, como vimos, isso muda e agora você precisa honrar o teu pai e a tua mãe mais do que outra coisa. Significa levar em conta, sim, os conselhos e as opiniões deles, mas não necessariamente implica em obedecer ou em aplicar também esses conselhos e essas opiniões. Porque pode ser um conselho ou uma opinião concebida por um contexto diferente do seu. E aí talvez não se aplica exatamente. Como criança, enquanto tenra idade, você não tinha como discernir isso. Então devia obediência a eles. Agora você é adulta e consegue discernir, então você precisa honrá-los sem necessariamente obedecer. Contudo, se você mora dentro da casa do teu pai, as regras da casa precisam ser respeitadas. Você não é o dono dessa casa. Se teu pai tem certas regras na casa dele que devem ser seguidas por todos os habitantes dessa casa, então você é um desses habitantes e deve também seguir essas regras. Quando se trata, por exemplo, do horário de estar em casa à noite, aí você precisa agora conversar com o teu pai. Se ele realmente tem uma regra que todos devem respeitar, inclusive a tua mãe e outros habitantes dessa casa, casa fecha às 11 horas, em algumas localidades, em algumas comunidades, pode ser uma regra que é necessária, então você também precisa se sujeitar a essa regra. Do contrário, você precisa conversar para ver e chegar a um consenso pacífico. Às vezes isso gera conflitos e sim, precisam ser encarados da maneira correta espiritual. Em alguns casos, pode-se até mesmo cogitar de morar sozinho ou sozinha, caso tenha condições para isso. Não é errado, não é algo que a palavra de Deus proíba em algum lugar, nem diretamente nem indiretamente. Chega um momento em que realmente o filho adquire uma independência e, em alguns casos específicos, essa independência é impossível se viver dentro da casa dos pais, porque pode haver um pai que é muito impositor. E aí essa cogitação é totalmente legítima, mas você precisa ter isso, sublinho com toda a ênfase, você precisa ter condições para viver sozinho. Você precisa ter condições para viver sozinha. Se você decide a se mudar da casa dos seus pais para um apartamento, para qualquer lugar seu próprio, alugado ou comprado, seja como for, você precisa se sustentar dentro dessa sua casa. Não é os seus pais que são responsáveis por sustentar o gasto com aluguel, sua roupa e sua comida. Se você não tem essas condições, você ainda não é madura o suficiente para morar sozinha. Você precisa adquirir essas condições de poder se sustentar. É um ponto importante que eu creio que é bastante compreensível também. E quando você optar por isso, não é pecado, mas procure fazê-lo em paz com os seus pais. Redes sociais, um outro desafio. Perigo e oportunidade. É um ambiente novo, bom, não tão novo mais, né? De se socializar, de se relacionar com as pessoas. Contudo, a gente sabe que o uso das redes sociais pode tomar muito tempo. Então você precisa colocar limites para você mesma e obedecer a esses limites. De novo, é preciso luta, determinação, autodisciplina. Será que você realmente precisa ver cada story no Instagram, cada post em qualquer uma dessas redes sociais? Você não pode abrir mão disso? Precisa ver tudo naquele feed? Ou aquilo que você posta? Quais são os motivos pelas postagens? Você simplesmente quer compartilhar alguma coisa? Ou você faz pelos likes? Qual que é o motivo seu? Examine-se. Se for só pelos likes, será que vale a pena postar tanta coisa? Será que esses likes virtuais valem realmente tanta coisa? E veja bem, um like não quer dizer que a pessoa realmente se interessou por aquilo que você mostrou ali. Era pensado assim no início. Deveria ser assim, mas nem sempre é. E evite também postar qualquer coisa dúbia. Algo que possa levantar dúvidas com respeito à integridade da sua pessoa. Talvez você possa até mesmo usar uma parcela desse tempo para a leitura da Bíblia ou oração. Por que não? Para o seu devocional pessoal. Você já pensou nisso? No seu planejamento diário, que provavelmente você nem esteja fazendo, mas é uma coisa boa a se fazer? Reserve esse tempo, como falamos lá no primeiro episódio.
E de repente, lá nós falamos que é preciso abrir mão de algumas coisas. Por que não abrir mão do tempo que você gasta nas redes sociais vendo coisa que não contribui para nada, na verdade? Por outro lado, as redes sociais também oferecem oportunidades para testemunhar de Cristo, para testemunhar da sua fé. As redes sociais em si mesmas são simplesmente um instrumento neutro, não são pecado. Mas agora você pode pecar no uso delas, sim. E aí é importante de você discernir que uso que você faz. Assim como um relacionamento na vida real, cara a cara, é uma oportunidade para você testemunhar e ser luz, a sua rede social também é um ambiente onde você precisa ser luz no meio das trevas. Isso já começa, por exemplo, com a sua foto de perfil. Não vou me delongar mais sobre isso. São algumas dicas que eu estou dando para vocês em todos esses desafios para começarem a pensar por si mesmos, examinar, estudar mais esses temas, esses assuntos e para realmente aplicarem mudanças em suas vidas. Todos nós precisamos disso. E assim, os espero para mais alguns desafios nos próximos episódios.